Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu disse para Josimar, a palavra não vinha de jeito nenhum. Já tinha preparado uma palavra que eu conhecia, né? Eu falei, vou falar essa palavra, já que a palavra não vem, então vou falar essa que eu conheço, né? E a palavra não vinha. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque a gente tem um temor de falar aquilo que Deus ele quer que a gente fale, não o que a gente quer ouvir ou o que a igreja quer ouvir, mas o que Deus quer falar aos nossos corações. Aí o Josimar falou assim, olha, eu fiz um esboço, você quer? Aí eu falei assim, não vou querer esse esboço, eu nem entendo, né, o que você vai falar, isso aí é mistério seu. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é aqui no 1 Samuel, uma palavra bem conhecida. 1 Samuel, no seu capítulo 1, no verso 26. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém. 1 Samuel, no verso 26. Diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos podem assentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sou formada em pedagogia e Deus falava muito ao meu coração, porque quando a gente quer mudança, ou quando a gente quer avivamento, é difícil. Por quê? A mudança é difícil para qualquer ser humano, para qualquer um. Você está habituado em algo, né? Aí você vai pensar, nossa, eu vou ter que mudar toda a minha rotina. Isso é difícil para o ser humano, viu? Muito difícil. Porque a gente já está acostumado ali. E aí para você mudar é difícil. É muito difícil. Não, mas eu vou ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e assim, assado. Isso é difícil para o ser humano, para a criança, né? E nós somos ensinados assim. Ah, eu estou acostumada assim, eu vou fazer assim. Mas nós temos um Deus que Ele é um Deus de mudança. É um Deus de novidade. Não é? Ele é um Deus, é o Deus que renova as nossas forças todas as manhãs. E nem sempre o trajeto que você tem traçado, que nós temos traçado, é aquilo que Deus tem para você. Você vai entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana orava por um filho, né? E o esposo dela chamava Eucana. E ele tinha 2 esposas, né? Uma era Penina e a outra era Ana. A Bíblia diz que Penina irritava a Ana porque ela gerava filhos e Ana não. Naquela época, vamos dizer assim, era maravilhoso, era bom para eles. Eles tinham uma sociedade onde quanto mais filhos tivessem, melhor, que era para a geração ir crescendo e herdar os bens. Isso, lá no tempo deles, era bom, entendeu? Era uma pessoa bem-sucedida, vamos dizer assim, vivia bem. E Ana ficava triste, porque ela não podia gerar filhos. Então,
havia uma provocação. Porque quando Penina engravidava, né? Ela falava assim: ó, eu posso e você não pode. Então Ana ficava triste, ficava inquieta com essa situação, porque ela também queria um filho. Aí lá vem a mudança. Preste atenção. Não é um tempo bem certo, né? Mas dizem, alguns historiadores dizem que ela esperou por 25 anos Deus responder à oração dela. Nossa, mas tudo isso, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, e um propósito grande. Eu sempre ministrei essa palavra e eu ficava sempre nesse contexto, onde Deus respondia a Ana e ela gerava o filho, e ali era a vitória. Mas Deus tinha um outro propósito além desse. Já estava no coração de Deus. Aqui vai dizer que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Então, às vezes, irmãos, a gente fica indagando: Deus, o porquê disso? O porquê daquilo? Por que está acontecendo isso? O que eu fiz? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou pecando tanto assim? Parece que essa situação não muda. Parece que, não sei, eu estou sem saída. Eu não sei o que eu vou fazer. A gente chega a esse ponto. Chega. Eu estou orando, eu estou fazendo tudo tão certinho. Eu estou ali tentando fazer tudo tão certo. A Bíblia vai dizer que Eucana dava a maior parte do sacrifício lá para Ana, porque ele amava ela. Ele dava para Penina também, mas a maior parte ia para Ana. Israel tinha uma decadência espiritual naquele momento ali. Eli, se você ler um pouquinho mais para frente, se eu errar, o pastor me ajuda. No capítulo 2, ele já era avançado em idade, bem avançado. E ele tinha 2 filhos. A Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. O que significa isso, irmãos? Eles eram filhos do diabo, das trevas. Porque eles não obedeciam mais à palavra de Deus. Eles não obedeciam mais a Deus. Eles não queriam estar ali, né, fazendo o que era bom aos olhos de Deus. E Eli não enxergava muito bem também. Então ele não tinha aquela mobilidade toda para estar ali na frente, né, fazendo as coisas do Senhor, porque ele também era um sacerdote. Irmãos, Deus quer mudar o contexto da sua vida. É que às vezes a gente quer ficar na mesmice. Não, assim tá bom demais. O Josimar costuma dizer que enquanto tá bom você empurra com a barriga, mas e depois? Como é que a gente faz? Vai empurrando com a barriga, empurrando. Nós somos servos de Deus. Nós somos o sal da terra. O sal não pode ser muito salgado. Se você colocar um monte de sal, a pessoa fica muito, né? Aquela coisa exagerada, chata. Se você colocar menos, fica ruim também. Tem que ser na medida, senão não tempera. Não é isso? O sal serve para quê? Para temperar. E nós, como servos de Deus, tem que estar ali, firmes e fortes, na presença de Deus. A luta vem, a dificuldade vem, mas nós estamos como? Orando. A Bíblia diz que Ana perseverou em oração e fez um voto a Deus. Disse Deus, ela escolheu, preste atenção, Ana escolheu o sexo do... eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ela disse o seguinte aqui: se o Senhor me conceder um varão
menino, né? Ela não falou uma menina, falou um varão. A oração dela foi tão intensa, porque por 25 anos ela subia para orar. Naquele último ano, aqueles 25 anos, a última vez que ela subiu, ela já estava ansiosa, já estava inquieta, a situação já estava insuportável. Ela disse: não, eu preciso mudar a direção desse negócio aí, que esse negócio não está dando certo não. Preciso dar um outro rumo. Mas ela agiu com suas próprias mãos? Não. Não agiu. Ela não fez como Sara. O que Sara fez? Agiu com suas próprias mãos. Todo mundo conhece aqui a história dela. Ela deu a Agar, não é isso? Para Abraão. E Deus tinha feito a promessa para ela. Deus disse, ela disse, eu não acredito, ela riu da promessa de Deus. Ela deu risada. Ela disse: eu já sou avançada em idade, eu não posso mais gerar. Ana não. Ana disse: eu vou orar. Ela teve fé, teve perseverança e não desistiu. A Bíblia vai dizer que o sacerdote vai olhar para ela e dizer assim, ela orando: você está embriagada. Está doida? De tão intensa que era a oração dela. E ela disse: não, eu estou triste, né? E eu preciso que Deus, Ele responda a minha oração. Quando ela levantou da oração, Deus disse a ela que tinha visitado ela, e ela ia dar a luz a um varão. É porque a gente desacredita. O momento, o contexto que a gente vive, a gente desacredita nas promessas, naquilo que Deus tem para nós. E sabia que a gente não sabe viver aquilo que Deus tem para nós? Porque a gente vive mais na área material do que a área espiritual. Ah, não. Ah, eu vou por aqui porque aqui é mais fácil, sabe? Aqui não vai doer tanto. Não. Você vai pelo caminho que Deus escolheu. O crente é assim. Ela tem a visão, mas a visão espiritual. Não, aqui, peraí, vamos orar. Vamos ver o que Deus tem primeiro. Eu não posso agir assim, eu vou orar e Deus, Ele vai me responder. Sempre foi assim. Agora, quando a gente coloca os pés diante a mão, que nem fez Sara, dá errado. Porque nós, como servos de Deus, temos que ter em primeiro lugar Deus. Fala: não, peraí, o que está acontecendo? Está dando errado? Então, alguma coisa está... Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus. Eu vou perseverar em oração e Deus, Ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta. Porque Deus, Ele tem solução para tudo. É aí aonde a sua fé não age. Porque você tem que colocar a sua fé em prática. Orou, buscou ao Senhor, aguarda um instante, calma. Quando você toma o remédio, ele não faz o efeito na hora. Tem que esperar um pouco, aí conforme você for tomando o remédio, vai fazendo o efeito. Calma. A ansiedade não faz bem ao coração. A Bíblia diz: não andais ansioso pelo dia de amanhã, porque do dia de amanhã cuida Deus. É um dia de cada vez. Aquieta o seu coração, a sua alma. Aquieta a sua alma. E Ana fez um cântico lindo. E é um versículo que eu sou apaixonada, amo mesmo.
no capítulo 2 diz assim, no capítulo 2, no verso 4 diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Sabe o que significa isso? O momento que Ana estava passando, ela lembrou de Deus. A Bíblia diz que ela foi fiel ao seu voto. E levou o menino, quando o menino nasceu, para consagrar, para morar no templo, para ser ensinado nos caminhos do Senhor. Ela foi fiel. Ela disse a Deus e cumpriu. Disse: ó, Deus, está aqui. O Senhor me deu, mas o voto está aqui, ó. O menino está aqui. Está desmamado, mas está aqui. Difícil, né? Você dá seu filho assim. Falar assim, ó, é de Deus, está aqui, Senhor. Muito difícil. Mas ela foi fiel ao Senhor. Saiba que Deus, ele é a tua força, né? Eu digo, às vezes, a nossa vida é como se fosse, né? Só um pensamento, uma roda gigante. Horas estamos lá em cima e horas estamos lá embaixo. Porque somos passículos de falha. Mas de uma coisa você tenha certeza: em nenhum momento Deus vai deixar de ouvir a sua oração. Você tem acesso direto ao Pai. No ônibus, aonde você estiver, você pode levar o seu pensamento a Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Irmãos, a oração é uma coisa tão tremenda e especial. É onde você fala com Deus, onde você chama a Deus assim, para pertinho, e fala: Deus, vem aqui, porque preciso falar, né? Você que é muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Você que é muito ansioso, senta um pouquinho, né, na sua cama lá, fecha a porta. A Bíblia diz, quando você quiser orar, não precisa sair esbraguejando, não. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala direto com Ele. Ana não se importou com o sacerdote, com quem estava do lado dela. Ela queria falar com Deus, ela queria aquela vitória, ela queria fazer a petição dela a Deus. Faça você e Deus. Ela era ela e Deus. O esposo dela não podia fazer nada por ela. Ninguém podia fazer. E tem coisas que nem a gente mesmo pode fazer, mas a mão de Deus é quem trabalha por nós, irmãos. É Ele quem trabalha por nós. Vou contar algo bem breve aqui para os irmãos entenderem que é Deus que opera na nossa vida. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Eu perdi 3 empregos na pandemia, né? Estava numa creche, perdi o emprego. Depois entrei em outra escola, perdi por causa da pandemia. Depois fui trabalhar em um outro lugar com um rapaz de uma farmácia. Ele acabou falecendo de Covid, né? E Deus assim, eu falei: Deus, peraí, vamos conversar. O que está acontecendo? Acho que eu estou com algum problema. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo, Pai? Você que está agoniado aí, ó, presta atenção. Eu disse não, eu falei para o Josimar, Josimar, eu estou com algum problema, porque não é possível. Como que a pessoa perde 3 empregos assim, um atrás do outro? Não existe isso. Eu acho que eu estou falhando, eu acho que eu não estou fazendo as coisas direito. Aí falei: não, peraí, Josimar, ora aqui por mim, porque não está dando certo. E eu disse: Deus, eu ainda até falei sério com o Josimar. Eu falei: não, Josimar, alguma coisa Deus quer falar comigo e eu não estou entendendo. Quem vive, quem tem realmente fé e tem Deus no coração, pensa assim, né? Fala assim: Deus, espera aí, Senhor, me dá uma direção, me dá um... Aí Deus disse: tá bom, espera aí. Irmãos, Deus, Ele fez algo tão grande que eu falei para Deus que eu não imaginaria que Deus fazia
fosse fazer isso, né? Surpresa, novidade, né? Investimos em algumas coisas, em alguns negócios, e Deus, assim, Ele deu vitória, né? E a gente olhando com nossos olhos humanos, a gente fala assim: Deus, eu não sei de onde vem, mas vem. Sabe por quê? Porque quando você ora com o seu coração a Deus, independente de quem esteja, né? Faz aquele propósito com Deus, Deus, Ele ouve a tua oração, viu? Não pense que Deus está falando assim: não, Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo sim. Deus não recusa oração, irmãos. Irmã, mas eu não estou nem orando. A Bíblia vai dizer que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe. Salmo 139. Se eu estar lá na profundeza do mar, Ele está. Lá em cima no céu, Ele também está. E Ele não vai estar com você? Aquieta o seu coração, que Deus tem novidade de vida para você. Mas não deixa de orar, não. Não deixa de buscar a presença de Deus, não. Irmãos, na segunda-feira aqui, já tem umas na segunda-feira não, no sábado. É sábado e domingo que os meninos oram aqui. Meu Deus, que trabalho maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Sábado, acho que faz 2 sábados que eu estou vindo. No domingo eu não consigo ficar. Mas é muito bom. E você só ora, você só fala com Deus. Porque às vezes na nossa casa é tão corrido, né? Vai para lá e vem. É maravilhoso. Como é bom falar com Deus. Como é bom, né? Aí você sente Deus, né, pertinho de você. Não deixa de orar, de buscar, de vir. Porque quando você vem também, que você ora, você busca a presença de Deus. Chama a presença. Ana chamou a presença de Deus na vida dela. Ela precisava da presença de Deus na vida dela, irmãos. Como ela precisava? Porque ela já não suportava mais a situação que ela estava vivendo. Deus disse: Deus, dá um basta nessa situação. Mas naquele dia ela orou diferente. Ela entrou na presença de Deus diferente. Aí o perigo de você estar na mesmice, sabe? Não, eu vou lá mesmo. Isso é culto mesmo quarta-feira. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: eu já fiz demais para Deus. Agora quem tem que fazer é vocês. Eu disse: Pai, não deixa eu pensar dessa maneira, Senhor. Porque tudo que a gente faz para Deus é pouco. Eu já fiz demais. Como que você já fez demais para Deus? Não existe isso. Eu já fiz demais. Eu disse: Deus, não me deixa chegar nesse nível. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você fala com Deus, você tem renovo, você tem força, você tem acesso direto ao Pai, você tem intimidade com Deus. Os benefícios da oração são muitos. Uma vez que Ana se colocou diferente na presença de Deus, ela recebeu aquilo que ela almejava. E Deus também tinha o propósito que Samuel nascesse. Ele tinha. Israel precisava de Samuel. Olha como Deus trabalha. Quando Deus trabalha por você, Ele trabalha por mim, né? Quando Deus trabalha, né, na casa dele, Ele usa você, usa os obreiros. E aqui, ó, faz um movimento, porque nós somos um corpo só. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Então não deixa de buscar a presença de Deus. Não pensa que Deus não vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Eu sei que o Espírito de Deus te trouxe aqui para ouvir, dizer assim: olha, eu sou tua força. Eu que te dou força para você caminhar, para você estar no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você estiver, eu estou com você. Ele está com você, irmãos.
Ele está com você sim. Quem disse que não? Não, irmã, mas você não sabe o momento que eu estou passando. Ah, mas Ele sabe. Ele sabe. Eu já disse aqui, vou repetir. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Ele disse assim, ensinando aos discípulos: pense nas aves do céu. Quem alimenta eles? Irmã, mas eu preciso trabalhar. Precisa. Mas quem te dá força? Quem te dá o ar? É Ele. E você está aqui nessa noite porque Ele te trouxe. Ele está dizendo: eu cuido de você, eu estou com você, eu vou dirigir os teus passos. Irmãos, Deus tem propósito, tem novidade de vida para você. Tem coisa boa vindo para você, tem coisa boa vindo por aí. Não desista, não desista. Ah, mas irmão, eu queria tanto aquela porta, eu queria tanto que fosse assim. Ei, do jeito de Deus é melhor. Deus fez um caminho tão longo, o caminho mais difícil para Samuel nascer. Mas Deus levantou Samuel. Se você tiver curiosidade um pouquinho mais para frente, Samuel foi um sacerdote tanto. E tanto. Então, Deus tem um propósito na tua vida. Não deixe de orar. Seja constante em oração. Seja constante em buscar a presença de Deus para a tua vida. Seja mesmo. Fala assim, ó, esse aí tá ficando doido de tanto orar. Não. Tá? Porque nós precisamos de Deus. Porque sem Ele, nada nós somos. Nós não podemos caminhar sem Ele. Não podemos. Né? Então nessa noite fique com essa palavra. Fala: Deus, eu preciso mesmo buscar a tua presença. Porque você já prestou atenção que quando você tem Deus, as coisas boas atraem? Você já vivenciou alguma coisa desse tipo? Já? Assim, foi sorte, foi não, foi Deus. Porque a presença dele está com você. Mas tinha que ser seu, não. É a presença dele que é com você. É Ele que está com você. É Ele que conduz a tua vida. É Ele que conduz a tua vida, o teu coração, a tua casa. É Ele que conduz. Então não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de orar, de clamar, de vir aqui adorar a Deus, buscar a presença dEle, se revestir da presença dEle. Porque Ele tem coisa boa, nova, eficaz para a tua vida, para a tua casa. Você sai daqui, mas o anjo do Senhor vai com você. Você entra na tua casa, a presença de Deus vai entrar com você. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas é para o Senhor, amém?